Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like e se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, tá? Valeu aí pela força que todos têm dado ao canal. Bom, vamos começar aqui para falar de Vasco. Vou começar falando de Campeonato Brasileiro, porque hoje eu dei aqui a partida que é o nosso campeonato, né? Até falei, pô, seria legal o Criciúma perder, mas eu acredito numa vitória fácil do Criciúma em cima do Cuiabá. Mas eu falei isso assim, teve gente falando, pô, mas que dica que tu deu? Pô, o Cuiabá tinha 1 ponto conquistado em 6 jogos. Nenhum gol marcado. O ponto que ele conquistou foi num 0 a 0. Nenhum gol sequer marcado. Eu vou acreditar que o Cuiabá vai chegar em Santa Catarina e dar uma goleada no Criciúma. Ainda gravei um vídeo, botei aqui nos vídeos curtos e lá no Instagram, @vascaínoencerrado. Que vergonha para os jogadores do Vasco que assistiram hoje o Cuiabá amassar o tal do Criciúma lá em Santa Catarina. Foi 3 a 0 no primeiro tempo, depois meteu mais 2 no segundo, 5 a 2 fora o baile. 5 a 2 em cima do Criciúma. Esse Criciúma que foi São Januário e humilhou o Vasco. Vergonha, muita vergonha para os jogadores do Vasco. É lógico, a gente cobra aqui tudo que acontece com relação à gestão, à direção, à sacanagem que fizeram com o Vasco, mas jogadores precisam ter vergonha na porra da cara também. Estão aí ficando marcado negativamente no Vasco, com a maior goleada para o rival, 6, uma goleada de 4 para o Criciúma que nunca existiu também. Então muita vergonha na cara esses caras tinham que ter ao assistir o jogo do Criciúma hoje. Porque o Vasco, se você pegar o elenco do Vasco, a gente critica, lógico, a gente não tem um time titular forte, falta o volante, falta definir o lateral, a zaga não inspira confiança, no ataque é só o Verratti, mas cara, se você pegar os times do Campeonato Brasileiro, vários, não tem um elenco que o Vasco tem e não joga esse futebol que o Vasco está jogando não. Então esses jogadores precisam ser cobrados, sim, todos, tá? No vídeo eu falei aí, os jogadores experientes do Vasco, tá de olho aqui, ó, o capitão, o Léo, né? Porque eu não sei porque que o Léo Pelé é capitão do Vasco, tem nada a ver, né? O Léo, enfim, falei o Léo Jardim, todos que são experientes, tipo assim, citando o elenco, o grupo. Aí teve gente que se doeu lá no Instagram, que eu tava, nossa, não pode falar do Léo não, que o Léo Jardim é um super-herói dentro do Vasco. Ó, já tomou frango, viu? Tomou frango no dia que ele salvou a gente na Copa do Brasil, tá certo, salvou a gente nos pênaltis, mas pra mim 2 gols ali era defensável. Tem falhado em alguns gols sim, mas a culpa é dele? Não. Um goleiro que vive sendo testado em todo jogo, com uma artilharia dos times adversários, porque é um buraco no meio de campo, é uma zaga que vive batendo cabeça, é lógico que vai tomar gol toda hora, né? Então, eu quis dizer, o elenco, de uma forma geral, precisa ser cobrado, precisa ter vergonha na cara. O que aconteceu hoje expõe mais ainda a fragilidade desse time do Vasco e esses caras precisam se cobrar, né? Já não basta a torcida cobrar, as organizadas cobrarem, o Pedrinho, os gestores irem lá e cobrar, eles precisam se cobrarem também, eles precisam se sentir pressionados, saber que eles não estão jogando em qualquer lugar. Tomar de 6 do Flamengo e sair trocando camiseta e abraço com os jogadores do Urubu é dar um tapa na cara do torcedor que está sofrendo mais uma vez por causa dessas pragas que fizeram com o Vasco, o que fizeram novamente, tá? Então, uma vitória aí que faz o Cuiabá sair da lanterna e segura o Criciúma. O Criciúma podia ter passado o Vasco hoje, não passou, tá? O Criciúma ficou com 5 pontos em 5 jogos, são 5 pontos em 5 jogos, o Criciúma tem 2 jogos a menos que o Vasco. Outro time que está nessa briga aí, que tem jogo a menos, é o Juventude. O Juventude tem 6 jogos, daí para lá todos têm 7 agora, todos têm 7 jogos, tá? Então tá aí um resultado que para o Vasco acabou sendo legal, segura ali o Criciúma, né? O Cuiabá não chega a passar o Vasco, para o Vasco acabou sendo legal a rodada, ou esses jogos que estão rolando na data FIFA. A gente já teve jogos também, acho que o Atlético Goianiense que perdeu para o próprio Juventude, teve um empate 0 a 0 entre Cuiabá e Vitória, tá? Então tá aí, resultados positivos para nossa briga contra o... mas é vergonhoso estar aqui. Nossa,
a comissão técnica, os gestores do Vasco, os jogadores deviam estar aqui ouvindo isso. Estamos aqui fazendo conta, seus arrombados. Porque mais uma vez a gente está brigando para não cair. E no início de Campeonato Brasileiro, parece desespero, parece exagero, mas não é. A gente conhece como é que as coisas funcionam, já estamos calejados dessa sacanagem, viu? Bom, já foram vendidos quase 17 mil ingressos para o jogo contra o Palmeiras na quinta-feira. A gente vai ter o jogo no Allianz Parque. A última vez que o Vasco ganhou do Palmeiras foi quando estreou no Allianz Parque há 9 anos atrás. Cara, os anos passam rápido, hein? O técnico era o Jorginho, o Nenê voou nesse jogo, Rafael Silva fez o primeiro gol, o Nenê fez o segundo, tinha um Andrezinho, enfim, o Vasco ganhou por 2-0. O Vasco estava na zona de rebaixamento, brigando para não cair, encarando um adversário difícil e venceu por 2-0 o Palmeiras lá dentro. Na última vez que a gente jogou lá, a gente foi roubado no Campeonato Brasileiro. Roubado, viu, dona Leila Pereira? A gente foi roubado no Campeonato Brasileiro, mas não foi um erro de arbitragem, foi um erro conceitual, foi um erro da regra, o erro de aplicação na regra. Tinha dado, o lance já tinha seguido, já tinha gerado um outro lance, e aí anulou o golaço do Paulinho e a gente foi roubado jogando contra o Palmeiras lá dentro. Então dá para ganhar do Palmeiras. É difícil, eu falei a mesma coisa contra o Flamengo, é melhor eu ficar calado, é melhor eu ficar calado. A melhor coisa que eu faço é ficar calado. A gente vai jogar contra o Palmeiras, só isso. 3 dias depois, o Vasco no domingo encara o Cruzeiro em São Januário. Então tem que ter muito juízo também para não perder jogador, porque tem um jogo muito difícil contra o Cruzeiro e um jogo que a gente vai ter a obrigação de ganhar é esse contra o Cruzeiro. Já o Palmeiras viaja para encarar o Atlético Mineiro na segunda-feira, 4 dias depois, ainda tem um dia a mais de folga. Bom, tá rolando um papo aí de que times da MLS, lá da Liga dos Estados Unidos, estão interessados em contratar o meia Praxedes. Oh, meu Deus, oh, Senhor. Escuta a prece do torcedor vascaíno. Eu vi gente falando que Ramon Dias podia levar, né, ou abater na grana que o Vasco tem que pagar para ele, né? Porque quem foi que insistiu com o Praxedes foi o Ramon Dias, né? Então, a barca que deve sair deve ter aí o Praxedes indo para os Estados. Esses caras têm empresário bom, viu, velho? Eu fico olhando isso aí. Como que eu não virei jogador de futebol, cara? Acho que só faltou um empresário, porque, porra, eu vejo esses caras jogar futebol, eu fico até, assim, eu fico frustrado de não ter virado um jogador de futebol. Porque tá louco, cara, não existe isso não, mas tá lá, né? O Galdames é jogador de futebol, o Praxedes é jogador de futebol, o Puma é jogador de futebol, aí a barca do Vasco deve sair cheia, e o Praxedes que saiu essa notícia que deve estar indo para os Estados Unidos, nem vai viajar para São Paulo para encarar o Palmeiras. Apareceu uma lesão de última hora, porque ninguém tinha falado em lesão do Praxedes no jogo contra o Flamengo. Aí diz que agora diz que ele se machucou contra o Flamengo e que não viaja, que não vai jogar na quinta-feira. Isso aí já é parte do limpa que a gestão Pedrinho está fazendo dentro do Vasco da Gama, e com certeza o Praxedes deve estar nessa barca. Falar em limpa amanhã, viu? Às 19 horas tem aquela reunião extraordinária no Conselho que vai começar a caçar, a entender tudo que foi feito dessa maracutaia, dessa venda do Vasco para 777. O negócio tá tão pesado que até o próprio Salgado sentiu o golpe e veio às redes sociais já se justificar, antes mesmo da reunião, antes mesmo de escolher ali as comissões que vão investigar. O Salgado já tá aí dando com as línguas nos dentes, falando que a 777 foi a única empresa que quis comprar o Vasco. Antes era um monte de empresa que o Vasco escolheu. Agora não, a 777 foi a única que quis. Lógico, a 777 foi a única que quis, como eu falei no vídeo ontem, né? É a única que era errada, era a única que a gente sabia que era uma quadrilha, que era uma fraude, que ia encarar a comprar um time das mãos de um presidente sob júdice, um presidente através de uma liminar. Bastava uma empresa séria entender o que estava acontecendo no Vasco, que jamais colocaria R$1 no Vasco para comprar o Vasco nas mãos do Salgado e do Carlos Osório. Então, se comprou, é porque a empresa é mais errada do que as pessoas que estavam lá. Mas vamos ver no que vai dar essa reunião amanhã, e eu devo trazer durante a semana, talvez na quarta-feira,
alguém do conselho, alguém de dentro do Vasco para a gente debater o trâmite, o processo, o que pode acontecer dentro do Conselho Deliberativo com essas comissões e essas investigações com relação à venda do Vasco da Gama. É isso aí, curte, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada desde já, grande abraço e com Deus e saudações vascaínas.